Deus nesses dias tem colocado no meu coração, já há algum tempo que eu quero falar isso com a igreja, eu achava que tinha que ser mais para o começo de ano e tal, mas conversando com a nossa equipe, os pastores, nós temos uma reunião toda quarta-feira de manhã, e quero trazer um assunto que para alguns é novo, para outros não é, mas que fala sobre o teu chamado, o teu propósito de vida, aquilo pelo qual Deus te escolheu, e o papel da igreja. Eu quero começar a falar hoje aqui, não sei quantas semanas vai ser, 3 ou 4, falar sobre as áreas de influência da igreja na sociedade. Que nós somos chamados para influenciar a sociedade. Não importa qual o seu papel, em que área você está, se você é dona de casa, se você é professor, se você é empresário, se você é um trabalhador da construção civil, não importa. Você tem um papel aonde você está. Quero lhe convidar a abrir sua Bíblia comigo em João capítulo 4, versículo 35. Vou usar 2 textos como base para essa introdução. Hoje é só introdução. João capítulo 4. João capítulo 4. Eu estou em Mateus aqui, eu falando João e lendo Mateus. Aí fica feio. João 4, 35. E depois vamos ler Mateus 28. Mateus 4, 35 diz assim: vocês não dizem... João 4, 35. Vocês estão espertos, viu? Só para ver se vocês estavam ligados. João 4, 35 diz assim: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Mateus 28, 18 ao 20 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Diga assim: fazei discípulos de todas as nações. Amados, e quando escolhemos esse tema também, nós queremos contextualizar com o momento que a gente vive como sociedade. Mas alguém já disse, essa teoria, alguns dizem que é 7 áreas que existem numa sociedade, outros dizem que são 8 áreas, mas é por aí. Mas uma sociedade, basicamente, ela é dividida, ou ela tem 7 áreas de influência, 7 esferas de ação. Não tem uma ordem de importância, mas a família, ou o lar, né, é uma dessas áreas, a nossa família, as famílias. Por isso, tanto que hoje aí fora se discute tanto sobre família, princípios sobre a família, mas a família é uma das bases da sociedade, é uma das áreas de influência. A igreja, ou religião, vamos dizer assim, mas a igreja é uma dessas outras áreas. A educação é uma das áreas da sociedade. Alguns colocam junto com a educação a ciência e tecnologia, outros dividem. Educação é uma coisa, ciência e tecnologia é outra área da influência. As mídias, aí envolvem meios de comunicação, tanto eletrônicos, impressos, essa nova mídia digital que existe hoje, internet, TV, rádio. As artes, e aí envolve cultura, entretenimento, esportes, é uma área da sociedade. A economia, e aí envolve pesquisa, desenvolvimento, produção de bens, serviços, comércio, indústria. E o governo, né, que envolve as autoridades, os cargos de governo, a influência, aqueles que fazem a gestão de municípios, estados, nações, enfim, governos em todas as suas áreas e escalas. Isso não é algo novo, não é uma revelação nova. Já tinha nos séculos XIX, se não me engano, um holandês chamado Abraham Kuyper, é um calvinista, né? E ele falava muito sobre isso, sobre a sociedade, a igreja influenciar todas as áreas da sociedade, que a igreja tem que contribuir com todas as áreas da sociedade. Nós não estamos aqui apenas para ser salvos e acabou a história. William Carey, que foi um sapateiro inglês que acabou se tornando um missionário na Índia, um dos mais conhecidos missionários da história, e ele criou programas para que pudesse desenvolver cada uma dessas áreas da sociedade e a igreja pudesse contribuir.
Ele publicou, por exemplo, o primeiro periódico na Ásia, fundou um banco que fazia empréstimo para os pobres, fundou diversas igrejas, diversas escolas ele estabeleceu. Ele ajudou a mudar leis na Índia para que acabasse o assassinato de viúvas. Imagina, se ficava viúva, tinha que ser assassinado, porque vai ficar sozinha, então eles mandavam matar. Fácil, né? Resolver os problemas das viúvas. Né? E ele criou leis. A gente acha absurdo isso, mas existia lugar que tinha isso. Né? E aí, por aí vai, gente. As universidades, não sei se sabe, elas surgiram por causa da obra missionária, o movimento evangélico protestante, para preparar os missionários para o campo. As maiores universidades do mundo. As verdades, e quando a gente olha isso, amados, as verdades de Deus não mudam, permanecem todos os séculos. Deus, Ele quer alcançar o homem, o ser humano, você, a pessoa, o indivíduo, mas isso envolve também, como consequência disso, alcançar sua família, seus vizinhos, seu bairro, transformar a sua vida, mas transformar a sua família, transformar a sua cidade, o seu comércio, a sua indústria, a sua empresa, o seu negócio, a sua escola, e como consequência disso vai influenciar, mudar a sua nação, o seu país. Existem pessoas que pensam nos indivíduos, isso está certo, mas existem pessoas que pensam também em igreja local. Eu sou um pastor da igreja local. E eu penso muito sobre a igreja local, o dia a dia da igreja. Mas existem pessoas também que pensam, e todos nós devemos também pensar nas nações. Não só na nossa, mas em todas as nações. Nós devemos olhar e enxergar através das lentes do propósito que Deus deu para nós. E olharmos as nações da terra por esse propósito. E aí nessa série de mensagens eu quero trabalhar com você sobre isso. Te desafiar a pensar além, a dar uma esticadinha aí na sua mente, assim, não vai ser aquela comidinha mastigadinha, vai ser mais um pouquinho de feijoada, talvez, vai ficar um pouquinho mais pesada, mas eu quero que Deus desperte você para pensar sobre quem nosso Deus é realmente. Será que Deus, amado, está preocupado apenas com as coisas do céu? E sobre como levar pessoas aqui da terra para o céu? Deus está preocupado com isso. Ele está lá acertando tudo no céu, e aí está preocupado em pegar nós aqui e levar para lá, e aí está feita a obra. Só que a gente tem que olhar lá para o Velho Testamento, por exemplo, e olhar o que Deus diz. Jeremias, capítulo 9, versículo 24. Jeremias 9, 24 diz, vou dar um golinho aqui para você poder procurar aí. Jeremias 9, 24. Pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é destas coisas que me agrada, declara o Senhor. Deus, o nosso Senhor, é um Deus de amor, amém? Todo mundo sabe disso. Deus é um Deus de amor constante, Deus é um Deus de justiça, Deus é um Deus de retidão. Isso é o fundamento do caráter de Deus. Mas Ele também, Ele pratica tudo isso, colocando tudo em ação. Senão não adianta você ter, ou nós, se fôssemos assim na nossa vida, ter o conceito e não colocar em ação. Esse é o tipo de Deus que Deus é. Deus é um Deus ativo, trabalhador, funcional. E Ele manifesta essas características dEle, não apenas nos céus. Ele manifesta isso sobre a terra. Amém? Você acha que não é isso? Não tem porquê só lá. É aqui também, Ele quer manifestar isso. E isso está relacionado com aquilo que Jesus nos instruiu. Quando Jesus orava por nós, Ele diz, ou melhor, quando Ele nos ensinava a orar, no Mateus capítulo 6, versículo 10, a oração do Pai Nosso. Jesus diz assim, em 6,10 de Mateus, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no céu. Ou seja, Deus, as tuas características, o teu caráter, o teu amor, a tua justiça, a tua bondade, a tua retidão, venham dos céus para a terra. É isso que Jesus orava. Quando o salmista fala, o do Senhor é a terra, o que ele está dizendo? Que as características do reino de Deus, as características de Deus, vêm sobre a terra. Ou seja, a terra é o lugar onde Deus exerce o seu amor, a terra é o lugar onde Deus exerce a sua justiça, essa terra é o lugar onde Deus exerce a sua retidão.
Mesmo que isso não acontece especificamente na nossa nação. De repente, ou em outras nações. Você começa a olhar, pô, mas isso não está acontecendo, isso não está acontecendo. Então, o que a gente deseja aqui, amados? É buscar quais são os valores de Deus para a construção de sociedades, de cidades, de nações. Pastor, isso não tem nada a ver comigo. Tem. É por isso que você está aqui. É por isso que Ele te escolheu. É por isso que Ele te chamou. A nossa vida, amados, cristã, ela não se resume apenas em sermos salvos. Porque se a questão fosse ser salvo e ir para o céu, você aceitava Jesus, deixava Ele entrar na sua vida e você tinha um infarto. E aí, o apelo aqui a gente já deixava preparado ali. Quem quer receber Jesus? Você achava, já deu, agora já deu, está tudo em ordem, agora eu posso. Daí você dá um passo. Não. Mas se você foi salvo, Ele te deixou aqui. Ufa, passei. Ou o cara ia achar, né? Deve ter alguma coisa errada. Não, você tem algo a fazer, você tem algo a contribuir aqui. E através da história nós vemos cristãos que influenciaram essa terra, trazendo esses conceitos, esses valores, mais do que conceitos, né? Valores do reino de Deus, amor, justiça, retidão e tantos outros, para a terra. Porque Deus se move na terra hoje como? Através de nós. E aí esses cristãos, eles influenciaram o mundo pela forma de pensar, pela forma de agir. As comunidades, as nações, as cidades que eles viviam foram influenciadas. Afetaram isso os setores da educação, conceito de liberdade de imprensa, de auxílio a vítimas, os desassistidos. Pessoas em todas as áreas foram atendidas. E com o passar dos anos, do tempo, o que nós vemos na história da igreja, é o que parece, não estou dizendo que é geral, que falta esse tipo de influência. Parece que está faltando esse tipo de influência na vida. Martinho Lutero dizia que um evangelho que não trata os assuntos atuais não é evangelho verdadeiro. Eu não creio no evangelho que você vem para a igreja, participa de algo aqui, recebe algo, Deus fala com você, ou você acha que Deus fala com você, sei lá, e daqui a pouco você sai ali na rua, e a vida é outra, não tem nada a ver com aquilo que é pregado aqui. Parece que é descontextualizado, parece que você entra numa bolha, né? Estou na igreja, estou na bolha, agora eu não falo das coisas do mundo, porque o mundo... Não, nós estamos inseridos nesse mundo, nós temos que, ao invés de sermos influenciados, influenciar, abençoar, ajudar, contribuir. Martinho Lutero dizia isso. Nós, amados, quando se começa, eu pelo menos começo a perceber, mas parece que alguma coisa está errada, isso não está acontecendo. Em alguns lugares aconteceram no passado e agora não. Nós precisamos descobrir o que está acontecendo errado, por que não estamos influenciando. Por que cresce o número de evangélicos no Brasil, por exemplo, de cristãos, e parece que nada muda? Por que muitas cidades crescem a porcentagem de cristãos e as coisas não mudam? Onde foi que nós erramos? Buscar os fundamentos bíblicos disso. Primeiro ponto é onde foi que nós erramos? Se você está anotando a mensagem. Marcos 8,18 diz assim: vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Jesus está dizendo isso, olha, vocês têm olhos, mas não percebem, têm ouvidos, mas não ouvem. Em Marcos 8,25 ele diz, mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e sua vista foi restaurada, e ele via tudo claramente. É a história daquele cego que foi curado pelo Senhor. Por um toque do Senhor, a vista dele foi restabelecida e ele voltou a enxergar. Alguns anos atrás, faz 15? Acho que uns 15 anos atrás, foi feita uma pesquisa em Dallas. Na verdade, nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa para saber qual era a cidade mais evangélica dos Estados Unidos. Maior número de evangélicos. E Dallas, pelo menos das principais cidades, foi a escolhida, foi a cidade que mais evangélicos tinha nos Estados Unidos. E aí foi feita uma pesquisa. Para tentar ver se tinha uma ligação. Para poder observar, por exemplo, vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos aqui acreditam que quanto maior a presença de cristãos na sociedade, maior deve ser o benefício dessa sociedade como um todo? Você não concorda? Quanto mais cristãos, melhor vai ficar essa sociedade. Mais crente por aí, a pessoa para de roubar, para de matar, para de torcer para o Corinthians. Abriu uma intercessão, por favor, orem para o operário, que nós estamos na zona de rebaixamento, gente.
Meu Deus do céu, está um desespero só em Ponta Grossa. É só um milagre ali mesmo. Tem que atingir essa área da sociedade, das artes, dos esportes. Eu brinco com isso, eu vou abrir um parênteses agora. Nós tivemos um técnico que era cristão, quando o Operário foi campeão paranaense. É a única vez em 100 e poucos anos. No dia seguinte, ou no dia do jogo, que o Operário foi campeão, no dia seguinte, fui lá em Curitiba o jogo, ele levou o time inteiro na Assembleia de Deus para agradecer a Deus. Aí nós não paramos de ganhar mais. Agora, está até proibido, acho que, de orar lá. Aí viu que dá? Mas voltando aqui, imagine assim, quanto mais crentes, mais aquela... É isso que a gente pensa. E é isso que pensaram, vamos fazer a pesquisa, fizeram em Dallas. Começaram a analisar a cidade. Começaram a fazer uma pesquisa analisando dados sociais da cidade, para descobrir que se essa bênção cristã estava funcionando na prática, naquela comunidade. E aí fizeram estatísticas sobre crime, sobre segurança nas ruas, reforço policial, justiça, área de saúde, sistema de saúde, mortalidade infantil, os avanços na educação, nas escolas, em todas as áreas, no emprego, na moradia, né? Era possível arrumar um emprego, era fácil, não era? Era difícil conseguir uma moradia, o salário, a média, o custo de vida, a situação econômica, como que era a cidade? Seria uma cidade boa para você criar seus filhos lá? Tudo foi analisado. E quando se encerrou esse estudo sobre Dallas, ninguém queria viver numa cidade daquele jeito, que era Dallas. Eita Deus. Ué, mas era a cidade que mais tinha evangélicos nos Estados Unidos. Muitos diziam, a Landa Cope, dizia assim que dava vontade de chorar, quando foi vista essa... E aí essa imagem que essa pesquisa trouxe, devastadora, foi levada para os líderes cristãos daquela cidade. E perguntado para muitos... Como que você vê isso? O que você acha disso? Por que que isso está acontecendo? Muitos, a grande maioria disse, isso não é meu problema. Eu sou um líder espiritual. Eu tenho que conduzir a vida das pessoas. Meu problema é espiritual. Como é que eu vou abaixar o nível de criminalidade da cidade? Como eu posso ser responsabilizado pela qualidade da educação ou da saúde da cidade? Os cristãos tiraram o corpo fora, dizendo assim, não, a questão nossa é espiritual. Nós temos que ficar lendo Bíblia em casa e orando, só isso. É? Cada um no seu quadrado. Nós cristãos declaramos que se a nossa fé for posta em ação, ela vai influenciar a sociedade para o bem. E a gente vai além, alguns dizem que se 20% da sociedade for, o princípio de Pareto, né? 20% for cristã ou for buscar a Deus, tal, vai atingir os 80%, vai influenciar os outros 80%. Mas aquela pesquisa, naquela cidade, não declarava isso, não mostrava isso. E aí nós temos que buscar a verdade. Se a gente pensar assim, amados, olhando para essas respostas, para aquilo... 3 coisas vêm à nossa mente. Só pode ter 3 respostas para isso. Primeiro, Deus não existe. Isso aí é balela. A segunda é, Deus, ou a palavra dele, não é assim tão verdadeira, tão precisa. Só que a Bíblia ensina que se os seus princípios forem aplicados, ela vai influenciar a sociedade. Ela vai mudar a sociedade como um todo. E a terceira opção é que se os valores bíblicos não estão sendo aplicados por nós hoje, por cristãos hoje, portanto, nós não podemos ver influência na cidade, na história. E a gente sabe que é essa a última questão. Não é o problema com Deus, não é o problema com a história, não é o problema com a Bíblia. O problema é que nós não estamos aplicando os princípios de Deus na nossa nação ou na nossa sociedade. E se pode ir para outros lugares, vai para a África. A gente fala da África, evangelizar a África, tudo. Mas tem lugares da África que são evangelizados já. Está aí o Eduardo, que mestre em missões, aí sabe, tem países cristãos na África, muitos, né, daqueles países, Nigéria e tal, já tem muito, o islamismo está crescendo em muitos lugares, mas teve lugares na África que o evangelho cresceu, eles alcançaram, pessoas aceitaram Jesus, mas não saíram da miséria, não mudou a sociedade, estão entendendo? Amém? Estão aí? Estou fazendo você pensar só, por enquanto. Vários lugares. Será que quando Jesus disse, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, é essa a bênção que o Evangelho traz?
É só espiritual? É só dentro? Já é grande, já é bom, já mudou. Mas é assim. Tem países da África que ficaram mais pobres ainda. Ruanda teve até guerra civil. Tem até filmes, né? Assistimos um filme esses dias sobre isso. Como é que é o nome daquele das mulheres lá? O quarto? Do quarto? É do quarto. Tem um filme muito bom, né? Da guerra na Ruanda lá. Muito bom. Não lembro agora. Hã? Árvore da Paz. Ó, assista lá na Netflix. Vai que viraliza a Netflix, dá de graça para nós. Mas é muito bom o filme sobre a guerra em Ruanda. É muito... E envolve cristãos ali. Perseguição. Sabe o que é, amados? Onde nós erramos? Talvez nós tenhamos perdido a nossa cosmovisão cristã. O Eduardo sempre fala sobre cosmovisão, né? A nossa lente, a lente que a gente está vendo o mundo. Em Mateus 22, 37 ou 38, o grande mandamento, Jesus diz assim: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E depois ele fala que o outro grande mandamento é amar o próximo como a si mesmo. E em 1 Coríntios 14, Paulo fala assim: pois se oro em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Nós somos espirituais, mas nós também temos que usar o entendimento, a mente. Deus nos deu cabeça para pensar. O evangelho que Jesus nos ensinou ou nos enviou a pregar, nós temos pregado o evangelho. A igreja como um todo tem pregado o evangelho, tem falado, tem anunciado a salvação, tem pregado sobre salvação. Temos orado e pessoas têm se convertido, e pessoas estão se convertendo. O número de cristãos nunca houve na história desse país, do mundo, na verdade. Parafraseando o candidato lá. Nunca na história do mundo houve tantos cristãos como existe hoje na face da terra. Sabia disso? Nunca houve tanto. Estamos pregando sim o evangelho. Mas será que não é só o evangelho da salvação? Pastor, mas qual que é o problema com o evangelho da salvação? Nenhum. Só que o evangelho da salvação, não há nada de errado com ele. Só que o evangelho da salvação, ou seja, a salvação, pregar a salvação, a conversão, que você se arrependa, que Jesus vai mudar a sua vida, tudo isso, e vai transformar, e vai fazer, isso é a porta de entrada do reino de Deus. Você está entrando num reino, o saguão de entrada, o hall, a recepção, é a salvação. Volta àquilo que eu estava falando. Senão você aceitava Jesus e já te benzia e você subia. Mas não, é só o hall de entrada, é só a apresentação. Nós temos que ir além. Sabe aquele adultecente, né? Que é aquele adulto que acha que é adolescente ainda. O cara está com 40 anos vivendo na casa do pai, não cresce, né? Vive às custas do pai, faz protesto por aí afora, mas é o pai que paga as contas dele, o pai que paga o carro dele, a gasolina dele, tal. Só que esse cidadão, alguma coisa aconteceu de errado, porque ele não se desenvolveu de repente. O plano de Deus foi interrompido, ele não se desenvolveu por completo. A pessoa continua sendo preciosa para Deus, a pessoa continua sendo preciosa para os planos de Deus, mas ele está vivendo um momento distorcido, fora do plano, fora do propósito. Para o reino de Deus é a mesma coisa. Nós não nascemos apenas para nascermos de novo. A gente tem que crescer nas verdades cristãs, na realidade do evangelho. Deus quer que você vá além. A salvação é só o início. Deus quer que você cresça. A gente anuncia a salvação, traz a pessoa para a igreja, faz missões, anuncia a salvação, planta igrejas, e aí a gente volta para esse ciclo. Só que a gente tem que continua nesse ciclo, mas continuar, ir além. Nós temos 90 anos de igreja, quase 100 anos de cristianismo decidido. Não aqui em Maringá, né? No Brasil, quando foi plantado. Estamos na última década para fazer os 100 anos. Será que aqueles irmãos que fundaram a igreja, eles queriam só que pregasse a salvação e pronto, acabou? Ou não apenas um estilo de vida que mudasse sociedades, mudasse cidades, mudasse países? Nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Sal da terra transforma, dá gosto, luz do mundo transforma.
Não que a gente vai ter comunidades perfeitas, países perfeitos, cidades perfeitas, nada disso. Mas a história está cheia de exemplos. Você olha para a igreja primitiva, amados, ela transformou Israel, revolucionou o Império Romano, estabeleceu os alicerces para as sociedades dos países europeus, do Ocidente. Até hoje se tornaram nações prósperas por causa do Evangelho. Suíça era um país devastado, pobre. Deus usou João Calvino e o avivamento para transformar a nação. Até hoje eles colhem resultados disso. Toda a Europa que esqueceu o Evangelho hoje. Alguns dizem que hoje existem mais cristãos do que em qualquer fase da história. Eu já falei isso. Mas será que esse resultado de ter tanto crente reflete o venha o teu reino, seja feita a sua vontade? Está acontecendo isso? Nunca tivemos tantos evangélicos no Brasil. Nós estamos vendo o reino de Deus sendo implantado. Onde que nós erramos? A boa notícia, mas é que existe uma resposta para isso. Existe uma resposta para isso. A boa notícia, porque o primeiro passo para mudar é saber qual que é o problema. Se eu sei qual que é o problema, nós podemos resolver. Em nosso caso, nós perdemos a nossa cosmovisão cristã, de olhar a sociedade, o mundo, a sua vizinhança, a sua casa, o seu trabalho, sua área de atuação, como Deus vê. Ah, pastor, eu estou no comércio, aí, eu vendo tênis, eu vendo sapato, eu vendo fogão, eu vendo geladeira, estou aí. É muito mais do que isso. O problema é que nós temos um pensamento dividido. O cristão, na história, tem um pensamento dividido. No passado, e continua sendo hoje assim, uma dicotomia se desenvolveu, uma divisão no pensamento dentro da igreja. Existe um grupo que pensava assim, a salvação é por conta de Deus. Deus é o responsável pela salvação. Portanto, Deus cuida da salvação e nós vamos cuidar das necessidades dos homens. Necessidades básicas, o alimento, o vestuário, o abrigo, a saúde, o trabalho, a educação, nós vamos cuidar disso. E a salvação é Deus, é espiritual, Deus salva, não é o homem. Outra parte da igreja reagiu assim, não. Somente a alma do homem, a vida eterna é que tem valor. Portanto, o objetivo desse outro grupo seja o quê? É se concentrar na salvação. Nós vamos pregar o evangelho. O resto aí tem governo para cuidar, tem pessoas que fazem. Nós vamos pregar a salvação, cuidar da salvação. E aqueles que diziam que a função principal da igreja era somente a salvação, se tornaram conhecidos como evangélicos. E começaram a se referir contra os outros que cuidavam das questões sociais e tal. Ah, que lá são os liberais. E os evangélicos, os liberais. Os evangélicos liberais. Os evangélicos, nós estamos preocupados com as coisas eternas, espirituais. Os liberais são mundanos. Estão pensando no dia a dia, no trabalho, no emprego, não sei o quê. E aí começa. O problema, amados, é que é a visão dividida. Nenhum dos dois está errado. As duas questões são importantes. A salvação das almas é importante, é o início, mas tem mais coisas. A tragédia disso é que os dois acham que um lado está errado, outro lado está errado. Não, os dois estão certos. Esse evangelho dividido, separado. E aí o que aconteceu? Nós, líderes, às vezes achamos que nós não temos nada a ver com as coisas seculares. E eu vou dar um bom exemplo para você que você já ouviu milhões e milhões de vezes. Nós estamos no meio de uma campanha política. E você diz, a igreja não tem nada a ver com política. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Nós não podemos fazer politicagem. Igreja tem tudo a ver com o governo. Igreja tem tudo a ver com a economia. Igreja tem tudo a ver com a educação. Igreja tem tudo a ver com saúde pública. Igreja tem tudo a ver com as artes, com esportes, com entretenimento, com cultura. Igreja tem, porque igreja não é o prédio, não é a instituição, não é o Papa, o pastor, o Malafaia, o Jonathan, não é isso. Igreja, como diz os corintianos, é nós. Não é Ezequiel. É nós. Igreja é nós. Somos nós. O cara quer falar português direito. Somos nós. Quero falar português direito. Nós somos igreja. Amados, quem
Vai lá amanhã no mercado é você, quem está lá cuidando da empresa é você, quem tem funcionários sob sua responsabilidade é você. Você jovem que está aqui hoje, talvez você está aí numa boa, mas amanhã você pode ser o prefeito dessa cidade, pode ser o governador desse estado, pode ser o presidente dessa nação, pode ser o líder de uma empresa, pode ser um missionário, um pastor, um médico, um juiz, um delegado, um policial, alguém que trabalha no comércio. E se você tem os princípios corretos, você começa a influenciar. Semana, a avó do Vinícius quase teve um infarto, né? Ela está lá assistindo televisão, o Vinícius parece na Globo, dando entrevista, ele estava me contando história, ele trabalha numa loja na cidade, e aí o pessoal parou, nem planejou a pergunta, né? Soltaram na hora e ele teve que responder na hora. Mas que legal! Não é para levantar a bola dele, mas é um bom exemplo. Ele fica na frente da loja dele, lá cumprimentando as pessoas e dando bom dia e tal, tudo isso. Isso está influenciando os outros que trabalham do lado. Você está influenciando atendimento, comércio. Você pagar seus impostos direito, você lutar pelos seus direitos. Faz parte. O problema, amados, é que nós perdemos a nossa missão. Em Lucas 14, 29 e 30, Jesus está explicando sobre construir uma torre. Ele diz assim: pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-lo, todos os que virem rirão dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Tiago 1,14 dizia: a perseverança deve ter ação completa, a fim de que você seja maduro e íntegro, sem lhe faltar coisa alguma. Ou seja, quando você começa algo, você tem que terminar. E terminar bem. Completar aquilo que você começou. Quando alguém pedir para você fazer um trabalho, pense nisso, mano. Quando alguém pedir para você fazer um trabalho, sempre pergunte como deve ficar o trabalho depois de concluído. Eu ouvi isso do pastor Miguel Piper no seminário. Falei: pastor, e se for, quando o senhor tivesse que começar a igreja de volta, o que o senhor faria? O que eu devo fazer, que eu estava começando uma igreja? Deixe claras as expectativas. Saiba quais são as expectativas. Se alguém te dá um trabalho para fazer, você é pedreiro, você não sei, trabalha com qualquer coisa, eu pinto vez, faz os desenhos lá, tal, letreiro, pintura, quadro, qualquer coisa. O cara quer, eu vou fazer o meu caso, faço letreiro. Eu vou fazer um letreiro para alguém, eu mostro, eu faço um computador, eu mostro. O que você quer? Eu mando para ele o desenho, tiro a foto e faço como é que vai ficar. Aí pergunta: é assim que você quer? Não, quero que mude isso, isso, aquilo. Beleza. Eu tenho que saber o que ele quer, para que seja considerado um trabalho bem feito. Eu fiz aquilo que o cidadão pediu. É impossível conseguir fazer bem aquilo que você não entende que é para ser feito. Se a igreja deve fazer aquilo que Jesus deixou para fazer, o que nós temos que saber? Qual que é o nosso trabalho e como que ele deve ficar depois de concluído. E olha só o que Jesus, no final da sua vida, Jesus faz uma oração. João 21, ele diz assim, João 17, melhor dizendo, ele diz: Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. Jesus sabia que o Pai tinha enviado ele, dentro do tempo, do espaço, para que ele cumprisse algo específico. E Jesus veio, e ele sabia qual que era o objetivo, e ele veio e cumpriu esse objetivo. E o trabalho de alcançar o mundo inteiro, naquele tempo, no espaço físico, espaço-tempo, não foi concluído na sua morte. O mundo inteiro tinha sido alcançado? A regiãozinha da Palestina lá. Gente, o Fábio teve lá esses dias, 400, no máximo 400 quilômetros de raio, não, de diâmetro, né? De diâmetro, norte a sul, por 100 e poucos de leste a oeste. É isso que Jesus fez. Ele não concluiu na sua morte, mas Jesus entendeu que não tinha sido enviado para fazer tudo. Vocês percebem isso? Uma grande parte da missão de Jesus ia ser completada pela igreja. A Bíblia diz que Jesus é o cabeça, nós somos o corpo.
E ele entendia que ele tinha que fazer a parte dele. E ele está dizendo, Deus, obrigado, fiz a minha parte. Que o Senhor seja glorificado, agora é com eles. É isso que ele fez. Deixou nós aqui na terra. Mas para aquele momento específico, para aquela tarefa específica, que ele deveria completar como filho de Deus, como Messias, ele cumpriu. E muitas vezes, nós como igreja, nem sabemos qual que é a nossa tarefa como servos do Senhor. Se algo precisa ser feito, é nossa responsabilidade. Nós vamos ter que chegar e dizer, concluí meu trabalho. Só que Jesus sabia que nem tudo era responsabilidade dele. Porque Jesus sabia o que o Pai esperava dele. E quando ele concluiu, ele terminou, falou, agora é com eles. A minha pergunta para você, a minha primeira pergunta essa manhã, para você que está em casa, você que está aqui, você sabe o que Deus te chamou para fazer? Pastor, que tem a ver isso? Qual que é a área que Deus te colocou nessa sociedade, neste mundo? Você não foi chamado para fazer tudo. Outra coisa que chama atenção nesse texto é que o texto fala que o Pai foi glorificado pela obediência de Jesus no cumprimento da sua tarefa. Ou seja, quando você faz aquilo que Jesus mandou você fazer, Deus é glorificado. Isso glorifica a Deus, isso é louvor a Deus. Quando um palestrante vai para uma palestra, quando você vai a algum lugar, vê um palestrante, um pregador, alguém importante, a primeira coisa que fazem, apresentam um cidadão lá e enumeram as realizações dele, que fulano fez isso, fez aquele outro, né, é formado nisso, nisso e naquilo. O que é isso? É para dar para a plateia um ponto de referência. Olha, por isso que você está aqui ouvindo esse cidadão, porque ele tem essas credenciais. Ele fez essas realizações. Só que Deus, amados, Deus não está olhando para o passado. Deus não está olhando para o nosso passado. Deus está olhando para a nossa linha de chegada. Ele nos desafia não somente a começar bem, mas terminar bem. Porque talvez você não tenha começado bem, mas você tem a chance de terminar bem. Somente aí Ele vai ser glorificado na nossa vida pelo nosso trabalho. E esse é o desafio. Esse é o nosso desafio. De levar em oração. E aí tem a segunda pergunta. Você está fazendo aquilo que Deus o chamou para fazer? Ou melhor, a primeira pergunta. Você está fazendo aquilo que Deus o chamou para fazer? Você vai cumprir a tarefa até o final? E aí surge algo. Tá, beleza, esse é individual. E qual que é o trabalho da igreja? Como nós vamos saber que se nós cumprimos o trabalho? Como nós podemos avaliar e medir a nossa obediência como geração? Essa geração fez o seu papel no corpo de Cristo. Nós temos sido influentes, temos abençoados. Nós somos chamados para essas duas coisas, essa dicotomia lá. Nós somos chamados para alcançar, sim, para ganhar pessoas, mas também para ensinar, para discipular. Para ensinar, dar instrução, abençoar as pessoas, discipular nações, sociedades, pessoas, vidas, porque quando eu discipulo uma pessoa, aquela pessoa muda, a vida dela muda, a área que ela trabalha muda, o trabalho dela, a empresa dela, a sociedade começa a ser tocada. É isso que Deus espera. Tem centenas de exemplos aqui, vocês não querem ouvir tudo que eu vou ter aqui, depois se alguém, eu mando para os líderes aí o esboço, deu quase um livro isso aqui já. O trabalho da igreja, então, tem duas dimensões, amados. Quantitativo, claro, Deus quer pessoas, quanto mais pessoas. Mas qualitativo, que é abençoar, é discipular. Nações, cidades, sociedades. Alcançar cada criatura. Alcançar pessoas nos mais distantes lugares, na janela 10x40, nos lugares mais difíceis do mundo. Eu acho que até o quantitativo a gente está indo, certo? Mas não vejo que o qualitativo nós estamos conseguindo. Discipular nações. O que é discipular uma nação? O que é alcançar? Tem
Um pastor africano que diz o seguinte, do Quênia, George Kinoti, diz assim: a miséria do povo africano desonra o seu Criador. Portanto, cada cristão tem a obrigação moral de fazer o seu melhor para consertar a situação. Uau! Não vamos na África, vamos dizer para as nossas cidades, nossa cidade. Quando há miséria num lugar, quando há pobreza num lugar, quando há injustiça num lugar, quando há pessoas sofrendo, isso não está honrando ao Criador. Não, mas não tem nada a ver com isso, eu não sou dono do hospital, eu não sou prefeito. Temos sim. Nós somos o corpo de Cristo na terra. Não é suficiente alcançar os não alcançados. Não é suficiente implantar igrejas no lugar onde não há igrejas. Nós temos que discipular as pessoas. E por intermédio das pessoas, tocar comunidades, tocar nações, tocar bairros, tocar nações. Deus vai ser glorificado quando nós concluirmos o nosso trabalho que Ele deixou para nós fazermos aqui nessa terra. Salvar almas, plantar igrejas é o começo, mas tem um depois. Amém? Está aí? Deus nos chama para isso. Deus nos chama para tocar as áreas da sociedade. Deus, tem mais coisas, mas vou deixar para outra mensagem aqui. Nós temos o exemplo de Moisés. Se você olhar para o Velho Testamento, lá o livro de Deuteronômio, livro fantástico para estudar isso. E aí, você olha, Moisés tinha que tirar um povo que era 2 milhões de escravos. 600 mil homens, a Bíblia diz. Coloque mulheres, crianças, multiplique isso. Mais alguns estrangeiros que saíram com eles. Dá cerca de 2 milhões, quase 3 milhões de pessoas no deserto. Gente, isso aí é Belo Horizonte na rua, no deserto. Salvador, né, que tem 3 milhões de habitantes. E olha o que acontece. Ele tem que tirar aquele bando de escravos que não tinham leis, não tinham governo. Era um amontoado de gente. E conduzir a terra prometida e tornar eles uma nação. E aí você começa a ler o livro de Deuteronômios, você vê Moisés estava formando um governo. Deus fala lá sobre economia. Sobre como que eles deviam proceder no comércio deles, nas leis deles. Deus fala sobre família, como a família tinha que ser. Os padrões da família, que o mundo hoje tenta atacar. Deus dá orientações sobre saúde. Saneamento básico, você lê aquilo na Bíblia, mas o que isso aqui está na Bíblia? O cara tinha que fazer as necessidades dele e enterrar na areia lá. Claro, imagina se todo mundo fizesse para fora. Não tinha esgoto, não tinha nada. E aí Deus vai dando orientações. E Ele vai discipulando uma nação. 3 séculos depois, amados, aquele povo era um dos povos mais poderosos da terra. Era o povo de Israel. Eu sou estudante de história, faço história, estou encerrando, do ano que vem já encerro. E eu fico indignado que nós não temos em história, se você não estudar por conta, você não estuda a história dos hebreus. Os judeus tiraram isso dos nossos estudos, do nosso currículo lá. Como não? Isso influenciou a sociedade do Ocidente. Quando você olha isso, a gente olha para o Velho Testamento e a gente fala que a libertação do povo de Israel do Egito simboliza a libertação nossa do pecado. Amém? É isso? É. Alegoricamente é. Mas aquela história aconteceu. Aquela história aconteceu. Um homem de Deus foi usado por Deus para libertar uma nação. Então antes, quando eu sou professor de hermenêutica também. Aí quando você dá aula de hermenêutica, você diz o seguinte, você tem que ler o texto no seu contexto. Quem escreveu, para quem escreveu na época que escreveu. Entende o texto lá. Isso é interpretação. E aí você traz uma aplicação. Então a interpretação é o que aconteceu no momento histórico lá. Era um homem de Deus sendo usado por Deus para tirar um povo de uma escravidão, tornar eles uma nação, dar leis para eles, ensinar economia, ensinar saúde, ensinar família, ensinar sobre artes. Tudo está ali. Não era só uma figura alegórica da salvação que há em Jesus, que Ele trouxe para nós, glória a Deus. Essa é talvez a principal mensagem. Mas aconteceu algo lá. Deus usou. E Deus pegou aquela nação e falou assim, ali está no Velho Testamento, isso vai ser referência para as outras nações, um modelo do governo de Deus, da vontade de Deus, de como um povo vive. Olha a trabalheira que Moisés teve. Se refugiou e tirar aquele... Nem
Hoje está tendo, né, esses movimentos de refugiados. O segundo maior do mundo hoje é da Venezuela, segundo a ONU. Né, é conduzir isso, ele teve isso. Né, o que Deus faz, além disso, eles eram pobres. Eles não tinham escolas, eles não tinham governo, eles não tinham economia, eles não tinham terra, eles não tinham exército, eles não tinham indústria, eles não tinham agricultura, nem religião eles tinham. Eles tinham um espírito de pobreza. Era um povo que não dava valor ao trabalho, porque tinha sido oprimido, trabalhava porque apanhava para trabalhar, achava que era quase uma maldição. Foram feitos reféns de uma situação. Tinha um sistema social subdesenvolvido. Talvez tenham sido o maior e mais subdesenvolvido povo que já existiu na face da terra, tenha sido esse povo escravizado. Mas um dia Deus olhou para esse povo e disse assim: vocês são uma nação, e eu farei de vocês uma nação. Deus prometeu. Se você quiser, depois leia 1 Reis 10, do 1 ao 10 lá. 300 anos depois, tem uma rainha, a rainha de Sabá, ela vai até Jerusalém, conhece Salomão, e ela fica admirada com aquela nação, com a sabedoria do rei, com a riqueza daquele povo, com a educação daquele povo. Eles se tornaram uma grande nação, Deus cumpriu. É isso que Deus quer fazer conosco. Deus quer nos ensinar sobre governo. Pastor, mas isso é coisa do mundo. Amados, então se é secular. Se governo é secular, então Deus é secular. Não é nossa função, não é nossa posição dizer a Deus em que área Ele deve se envolver. Não, isso Deus não tem que se envolver, porque isso não é coisa dele. Tudo é dele. Na educação, na economia, nas artes. Talvez você tenha uma habilidade, mas a partir da semana que vem nós queremos despertar isso em você, que não pode ficar um dom parado em você. Deus te chamou. Talvez você tenha uma habilidade com comércio, com educação. O meu sonho é que a igreja tenha escola, mas se não for a igreja, que seja você, tenha uma escola cristã com princípios, que eduque verdadeiramente, que traga os princípios de Deus. Que você possa ser usado na área da saúde, de repente criar um hospital e abençoar pessoas. Que Deus te dê habilidade na economia, de repente se torne um ministro, se torne um economista, seja contador, seja o que for, e abençoe pessoas que estão no Serasa, pessoas que estão cheias de dívidas, estão com problemas financeiros, mas você pode abençoar pessoas com aquela habilidade que Deus deu a você. Seja de que área for, amados, não é por acaso que a Bíblia dá vários nomes para Deus. E a gente perdeu essa revelação de Deus. A Bíblia diz que nosso Senhor é o Rei dos Reis. Sabe o que isso está dizendo? Ele é o Senhor da justiça. Da justiça. Essa justiça que a gente vê que nesse país não está tão justa. Mas o Senhor é Rei de Reis, Rei da justiça. Ele é Jeová Jiré, Ele é Senhor da economia, da provisão. Ele é o Deus Pai, sabe o que está falando? Ele é o Senhor da sua família, Ele vai te ensinar como educar seu filho, como proteger sua família, como ser um casamento de acordo com a vontade de Deus. Deus é o Criador, Ele é o Senhor da ciência, da tecnologia. Ele é a palavra viva, o Senhor da comunicação, da mídia, das telecomunicações. Ele é o oleiro fala do Senhor das artes, da beleza. Ele é o grande mestre, o mestre dos mestres, o Senhor da educação. Ele está em cada área, cada metáfora que fala de uma área da sociedade. E se nós estamos aqui para refletir Ele nessa terra, aonde Deus te colocou, Ele quer que você reflita Ele. A minha oração nesses dias é para que você saia daqui e nas próximas semanas, preocupado. Tem dia que você quer sair da igreja aleluiado, né? Caiu, chorou, riu. Mas eu quero que você saia assim: Deus, aonde que é a minha área? Aonde o Senhor me colocou nesse mundo, Senhor? Quero te convidar a ficar em pé. Muitos aqui já sabem quais são os seus lugares. E você também não precisa ficar em um só. Mas Deus não te chamou para fazer tudo.
Amados, nós como igreja temos que refletir sobre isso. Nós estamos num ano eleitoral, daqui a um mês, pouco mais de um mês, né? Tem 30 e poucos dias, tem eleição. E a igreja tem que refletir sobre isso, sobre esses princípios. Nós como igreja entendemos que nós não vamos dizer em quem você vota, não concordamos com isso. Não é nosso papel fazer isso. Mas os princípios nós dizemos. Nós olhamos para a Bíblia junto com você, fazemos você pensar junto. E dizer, isso bate. O fulano, o candidato A, B, C, D. E não é só presidente, é governador, é deputado, né? Que é muito mais importante a gente pensar nos deputados. O que eles têm defendido, o que eles têm olhado. Como que nós vemos, é a nossa cosmovisão. Ou você prefere que Faraó, que Nabucodonosor governe sobre você? Deus tem no nosso meio aqui Daniéis, Josés, Salomão. Homens e mulheres que têm uma capacidade, um dom. Aonde Deus te plantou? Para que Deus te chamou?